Imagine que você chegou ao fim do mês com um salário de R$ 10.000 na conta e não sobrou absolutamente nada, nem um centavo. Isso não é uma situação rara. Segundo o Banco Central do Brasil, mais de 60% dos brasileiros com renda entre 5 e 15 salários mínimos não possuem reserva de emergência. Mais chocante ainda, boa parte deles tem limite de cartão de crédito maior do que o próprio salário. Então, por que ganhar mais pode te deixar mais vulnerável? É exatamente isso que vamos entender hoje. Neste vídeo, você vai entender um fenômeno real que afeta quem está na faixa de renda entre 7 e 15 mil reais por mês. Vamos explicar por que o aumento de renda, sem mudança de comportamento, pode ampliar sua exposição a dívidas. Vamos mostrar como o consumo facilitado foi projetado para capturar justamente quem está nessa posição. E vamos apresentar passos concretos, baseados em dados do Banco Central e em conceitos do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, para você sair do limbo e começar a construir patrimônio de verdade, sem fórmulas mágicas, só clareza. O que é o limbo financeiro e por que ele captura quem ganha bem? Vamos começar com uma pergunta direta. O que separa alguém que ganha 7 mil reais de alguém que acumula riqueza? A resposta não é o valor do salário, é o comportamento em relação a esse valor. Existe um fenômeno chamado inflação do padrão de vida. O conceito é discutido por Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira, publicado em 2020. A ideia central é simples. Cada vez que a renda sobe, as despesas sobem junto, e muitas vezes na mesma proporção. Quando você ganhava 4 mil reais, o aluguel era de 1.200. Quando você passou para 7 mil, o aluguel virou 2 mil. O carro mudou, o restaurante mudou, a escola dos filhos mudou. E no fim do mês, a sobra continuou sendo a mesma, perto de zero. Segundo dados do Banco Central do Brasil de 2023, a taxa de inadimplência entre brasileiros com renda formal entre 5 e 10 salários mínimos cresceu de forma consistente entre 2021 e 2023. Isso contradiz a intuição de que ganhar mais protege contra dívidas. O que protege não é a renda, é a diferença entre o que entra e o que sai. Esse é o ponto de partida. Você pode estar num limbo, ganha bem demais para se sentir em crise, mas pouco o suficiente para que qualquer imprevisto quebre o equilíbrio inteiro. E o sistema em torno de você foi construído exatamente para manter esse equilíbrio instável. Como o crédito fácil transforma um aumento de renda em armadilha? Aqui vamos olhar para os dados com cuidado. Segundo o Banco Central do Brasil, a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo no Brasil atingiu 179,3% ao ano em dezembro de 2023. Esse é um dos valores mais altos do mundo para esse tipo de produto. Agora pense no seguinte, quando sua renda sobe, seu limite de crédito sobe junto. Os bancos fazem isso de forma automática porque, do ponto de vista deles, você se tornou um cliente mais rentável. Um limite maior não é um presente. É uma exposição maior a uma das taxas de juros mais elevadas do planeta. O ciclo funciona assim: renda sobe, limite sobe, consumo sobe para preencher o limite. Um imprevisto acontece, e acontece sempre. Uma parcela fica para o mês seguinte, entra o juro rotativo. E aí o salário de 7 mil já não é mais 7 mil na prática. É 6 mil, depois 5.500, depois 5. Sem que você perceba. Existe ainda o fenômeno do consumo sem fricção, que é o pagamento por aproximação e carteiras digitais. Pesquisas de comportamento do consumidor, como as publicadas pela revista Journal of Consumer Research, indicam que métodos de pagamento sem contato físico com o dinheiro reduzem a percepção de custo e aumentam o volume de gastos. O ponto prático é este: a facilidade de pagar não é neutra. Ela foi projetada para aumentar o volume de transações. Conhecer esse mecanismo é o primeiro passo para não ser capturado por ele. Consórcio, capitalização e outros produtos. O que os números dizem? Vamos falar sobre dois produtos financeiros que são frequentemente oferecidos a quem está nessa faixa de renda. O primeiro é o consórcio. O segundo é o título de capitalização. No caso do consórcio, a questão central não é se o produto é legítimo, é se o custo total faz sentido para você. O Banco Central do Brasil regula os consórcios e exige a divulgação da taxa de administração, que pode variar entre 15% e 25% do valor total do bem ao longo do prazo. Somada à correção monetária pelo índice do bem, o custo efetivo total pode ser significativo. O ponto mais importante, porém, é o prazo. A maioria dos planos tem entre 60 e 120 meses. Isso significa que você pode ficar de 5 a 10 anos sem acesso ao bem, dependendo de quando for contemplado por sorteio ou lance.
Se você precisar desistir antes do fim, as condições de devolução variam por contrato e podem representar perda real de poder de compra. Consulte sempre o custo efetivo total antes de assinar qualquer contrato. Já o título de capitalização é regulado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Segundo dados da própria SUSEP, a taxa de retorno esperada desses produtos é historicamente inferior à da poupança, que por sua vez é historicamente inferior ao Certificado de Depósito Interbancário, o CDI. A lógica de venda é comportamental, a ideia de que você vai poupar porque é forçado a isso, mas existem alternativas com melhor relação de retorno e liquidez para quem busca o mesmo efeito de disciplina, como aplicações automáticas em CDB com liquidez diária ou no Tesouro Selic. Como reserva de emergência e investimento automático mudam o jogo. Agora vamos à parte prática. Segundo o IBGE, em pesquisa de 2022, aproximadamente 58% dos brasileiros não teriam condições de arcar com uma despesa inesperada equivalente a um mês de renda sem recorrer a crédito. Isso inclui pessoas com renda formal e estável. A reserva de emergência não é um conceito sofisticado. É simplesmente um colchão líquido que impede que um imprevisto vire uma dívida com juros de 179% ao ano. O tamanho recomendado por especialistas em planejamento financeiro, como os certificados pela Planner, varia entre 3 e 6 meses de despesas fixas mensais. Para quem tem renda variável ou é autônomo, recomenda-se até 12 meses. O lugar onde essa reserva deve ficar é um produto com liquidez diária e baixo risco. Exemplos são o Tesouro Selic, que é garantido pelo governo federal, e CDB com liquidez diária de bancos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGEC, até o limite de R$ 250 mil por CPF por instituição. Ambos têm rendido, historicamente, próximo ao CDI. De 2015 a 2024, o CDI acumulado foi de aproximadamente 193%. Isso não é investimento de enriquecimento, é proteção, e proteção vem antes de qualquer outra decisão financeira. Depois de montar a reserva, o próximo passo é o investimento automático. A ideia é simples. Assim que o salário cai na conta, uma parte predefinida vai automaticamente para uma conta separada de investimentos. Não depende de força de vontade, depende de configuração. Quais são os passos concretos para sair do limbo financeiro agora? Vamos organizar tudo em passos claros. Primeiro, mapeie seus custos fixos reais: aluguel, escola, plano de saúde, financiamentos e assinaturas que você não usa. Segundo o Banco Central, uma das principais causas de desequilíbrio orçamentário entre a classe média é o acúmulo de compromissos fixos que ultrapassam 50% da renda líquida. Se você está acima disso, qualquer variação de renda ou despesa te coloca em risco. Segundo, ajuste seu limite de cartão de crédito manualmente. Ligue para o banco e solicite a redução do limite para o equivalente a um mês do seu salário líquido. Isso não afeta seu score de crédito de forma relevante e reduz sua exposição ao risco de endividamento. Terceiro, monte sua reserva de emergência antes de qualquer outro investimento. Defina um valor mensal fixo para esse objetivo e automatize a transferência no dia do pagamento. Quarto, depois de montada a reserva, destine entre 15% e 25% da renda líquida para investimentos. Comece com produtos de renda fixa que você entende bem. Para quem está começando, o Tesouro Selic e CDB com liquidez diária são pontos de partida adequados. Quinto, antes de qualquer decisão de renda variável, como ações, fundos imobiliários ou ETF, entenda que esses produtos envolvem risco de perda parcial ou total do capital investido. Eles são ferramentas de construção de patrimônio no longo prazo, não substitutos da reserva de emergência. Busque educação financeira sólida antes de alocar recursos nessa categoria. Cada um desses passos é simples isoladamente. A dificuldade está na consistência. E consistência começa com clareza sobre onde você está hoje. Então vamos recapitular o que vimos hoje. Ganhar mais dinheiro não protege automaticamente contra dívidas. O que protege é a diferença real entre o que entra e o que sai. O limbo financeiro existe porque o aumento de renda, sem mudança de comportamento, é absorvido imediatamente pelo aumento do padrão de vida. O crédito fácil amplia esse risco ao oferecer limites maiores com taxas entre as mais altas do mundo, segundo o Banco Central do Brasil. A saída começa com 3 movimentos concretos. 1. Mapear os custos fixos reais e identificar onde o dinheiro está indo sem que você perceba. 2. Construir uma reserva de emergência equivalente a entre 3 e 6 meses de despesas, mantida em produto com liquidez diária e cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. 3. Automatizar o investimento assim que o salário cai na conta, começando com produtos de renda fixa que você entende bem. Esses passos não são glamourosos,
Não aparecem em thumbnails com fórmulas secretas, mas são o que os dados mostram que funciona ao longo do tempo, para pessoas reais, na realidade brasileira. Este conteúdo é educacional e não constitui recomendação de investimento. Consulte um assessor de investimentos certificado pela CVM antes de tomar qualquer decisão financeira. Agora eu quero saber de você. Conta nos comentários. Você já passou pelo limbo financeiro? Houve um mês em que o salário subiu e a sobra continuou sendo zero? Sua história pode ajudar outra pessoa a se reconhecer antes que seja tarde.